Amém? Paz, igreja. Oh, aleluia. Grande é o Senhor, amém? Amém. Eu já falo alto, né? Eita glória. Aí eu achei que o pastor ia diminuir o volume aqui. Para os irmãos não passar mal aí com os ouvidos. Aleluia. Oh, glória. Amém? Amados, hoje é um dia muito especial, né? É um dia que eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio muito. É um misto, né? De sentimento. Aleluia. Porque, oh Jesus, é o último dia, né? E que eu vou estar aqui com vocês. Eu quero dizer que cada rostinho de vocês, cada um de vocês são tão preciosos. Eu amo vocês, vocês são muito lindos, preciosos do Senhor. E a minha maior alegria, né? É de ver vocês aqui e saber que vocês escolheram o caminho que é o perfeito, né? Eu sempre falo, há dois caminhos, né? Há dois. E quando nós escolhemos o caminho do Senhor Deus, né? De Jesus, então nós sabemos que nós estamos entrando num caminho de vida e não de morte. O caminho de Jesus é o caminho da bênção, né? Ele é o único caminho, ele não é um caminho. Ele é o único caminho que nos conduz para uma eternidade santa e poderosa. Eu quero falar um pouco disso hoje. Louvado seja Deus. Antes da gente ir para a palavra, eu quero dar um testemunho. Não sei se os irmãos são assim, daqueles que reparam, né? Que olham as vestes das irmãs, né? Glória a Deus. Queria que vocês prestassem atenção na minha veste. Sábado passado eu estava com essa saia. Mas vocês não entendem a luta. A luta com as malas. A luta com os pesos. Ou quilos que eu posso levar. Então, uma guerra. Eu vivi uma guerra esses dias. Gente, tira a roupa, coloca a roupa, traz aquela. Veja se essa é mais leve, se essa é mais pesada. Qual que eu vou poder deixar para o finalzinho? Acabou que eu estou lá na casa da Carol, só tem uma roupa para vestir lá. 3 dias. Claro que se eu não quiser vestir roupa linda assim, né? Roupa de passeio, né? Que se eu quiser, eu vou ter mais 2, né? Glória a Deus. Mas eu queria contar sobre essa saia, é uma coisa muito linda que Deus fez na minha vida. Vou correr aqui, né, pastor Célio, porque o relógio não para. E eu quero falar para glorificar, até 8h15, tá bom, né? Aleluia. Irmã, é que eu tô no manto, não tô esquecendo não, glória a Deus. É o que Deus fez na minha vida quando eu me converti. Então, eu entrego a minha vida para Jesus e a palavra dele diz que ele começa a transformar o nosso caráter. Ele começa a mudar os nossos sentimentos, as nossas vontades. Porque agora o Espírito Santo habita em mim. Amém? Se eu continuar praticando as imundícias que eu praticava antes, então, que conversão foi essa? Eu era intrigada quando eu entrava numa igreja evangélica e falava, e os que se converter, quem aqui hoje quer se converter e entregar? Eu ficava irada, porque Satanás colocava ódio com esta palavra no meu coração. Converter o quê? O que eles estão falando? Nem eu sabia que era converter. Mas eu ficava irada com a palavra. Claro, Satanás sabia. Então, eu entendi, quando eu me converti, né, que se converter é mudar de vida. Aleluia. Não é eu dizer que eu aceitei Jesus, eu fui batizada e agora eu não deixo Jesus me moldar. Porque Ele quer. Mas se a gente não deixar... O microfone parou? Não, né? Tá tudo certo, né? Se ele não deixa, se nós não deixarmos, porque temos livre-arbítrio, se eu não deixar, Jesus não vai me mudar. Jesus não vai moldar o meu caráter. Amém? Então, o que acontece? Estamos caminhando, de repente o Espírito Santo colocou na minha mente assim, não use mais calça comprida. Eu quero dizer para você que isso não é doutrina da igreja. Amém? Isso foi o Espírito Santo que falou especialmente comigo. E quando o Espírito Santo fala com a gente, melhor é obedecer. Amém. Então o Senhor disse para mim, não vista mais calça comprida. E a partir daí eu tinha 2 saias. Então eu ia no culto num sábado, não, na verdade no domingo. Eu ia com uma saia e no outro eu ia com a outra. E claro que tinha culto no sábado e também tinha culto na quarta-feira. Então eu ficava revezando. E foram longos anos vivendo assim. Um dia teve uma pastora que ficou tão triste, incomodada com a minha história, dela me ver, né? Ela falou assim,
Qualquer dia eu vou procurar, vou achar uma saia bem linda para dar para a senhora. Eu não ganhei essa saia linda até hoje. Mas Deus, que é tão lindo e soberano, e que para me honrar e para minha obediência, porque Deus gosta muito de agradar aqueles que obedecem. E aí, o que Deus fez na minha vida? Eu subi no altar uma vez lá no Brasil para pregar, eu contei sobre a saia. E eu falei sobre vestimentas das mulheres naquele dia. Porque o Senhor, Ele quer que nós mulheres sejamos decentes com as nossas roupas. Que nós honramos o Senhor quando nós subimos no altar. Ou em qualquer lugar que nós estivermos. Porque o mal está por aí. E as mulheres têm que ser... A palavra do Senhor ensina a mulher a vestir roupas honrosas. Que não provoque os homens. Então, isso sempre Deus tocou muito no meu coração. E quando o Espírito Santo então manda eu usar saia ou vestido, eu comecei a usar, mesmo não tendo. Porque calça comprida devia ter umas 10. Porque no dia que Deus falou para mim, saia ou vestido, eu fiz um malote desse tamanho de calça comprida para doar. Doei. E aí, sabe o que aconteceu, amados? Eu vivia dessa maneira que vocês já ouviram falar, 2 saias. Então, um dia eu no altar, eu falei assim, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu não sei como é que Deus vai fazer, eu não faço nem ideia, mas eu tenho certeza que um dia, Deus vai me dar muitas saias. E assim, para mim não demorar, né, porque a hora está passando, o que acontece? Eu nunca sonhei, no dia que eu preguei e que eu falei sobre vestimentas, eu nunca imaginei que Deus ia me trazer para o Japão. E também eu nunca imaginei que durante o meu período que eu estava aqui, Deus ia me levar para lojas que fazem promoção e que vendem saias riquíssimas por Gorriaquen, que não acredita quando eu mostro, paguei Gorriaquen nessa saia. As pessoas não acreditam. Eu paguei, porque eu fui lá no dia certinho, Deus me levou, estava lá a saia, eu comprei. Então, amados, a última vez que eu fiz contagem das minhas saias, eu tinha 30. Eu tenho mais. Já mandei tudo pro Brasil. Eita, que a minha saia chegou lá, vai chegar primeiro do que eu. Louvado seja Deus por isso. Mas aí, o que acontece? Há alguns dias atrás, chega a minha irmã amadinha, irmã Ana, com presente. Aqui, ó, tá aqui o presente. Ela chega com o embrulho e fala, olha, pastor, eu não estou entendendo, mas o senhor mandou eu entrar numa loja, quando eu entrei ele mostrou a saia, aí ele disse, leva essa saia, e depois ele falou, entrega para a pastora Ana. E ela me trouxe, foi obediente até na última hora, me trouxe essa saia. E eu confesso para vocês que eu disse para a irmã, ela está aqui para saber, eu disse para ela, irmã, eu não estou precisando de saia. Parece estupidez isso, né? Mas eu disse para ela porque eu precisava contar o testemunho para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu não estou mais precisando de saia. Eu não sou mais aquela irmã, né? Pobrezinha lá no passado, que não tinha condições financeiras para comprar roupa bonita, para comprar saia bonita, vestido bonito. Mas, amados, isso nunca me proibiu eu de servir o Senhor. Porque eu vestia roupa honrosa. Mesmo que eu repetia elas, Deus mandou eu usar aquela roupa. A saia ou o vestido. E eu adotei esse sistema na minha vida de vestimenta. E quando Deus falou com a irmã Ana, então eu disse para ela, e eu falei, eu vou contar o testemunho, porque eu não posso deixar passar para glorificar Deus por causa disso. Sabe por que Deus mandou a irmã Ana, ou pastora Ana, toma posse. Sabe por que Deus enviou no coração dela, gerou, para ela me dar uma saia? Ele sabe que eu não preciso, porque toda a provisão da minha vida, quem traz é Ele. Então Ele sabe quantas saias eu tenho. Vestido eu devo ter uns 15, tudo novo, zerado, que eu vou usar no Brasil muito. Aí o que acontece? Deus falou comigo assim, eu enviei ela, que nem sonha do teu testemunho e do que você já viveu, para ela te dar essa saia, para você saber que eu sou Deus da sua vida. Eu cuido de você. Então, irmã Ana Vera, eu vou levar essa saia na minha vida, enquanto ela tiver, é um tecido muito bom, e eu sei que vai durar muito, eu vou guardar ela no meu coração, sabe? Mesmo que eu não guardar ela usando, eu não sei o que pode acontecer, mas eu vou levar no meu coração, porque isso aqui é o testemunho de Deus, é o amor de Deus para minha vida, e por causa da minha obediência, quer dizer para você, seja obediente, amado, ao que o Senhor falar com você, porque sabe por quê? Porque na hora da necessidade, na hora da tua luta, da tua angústia, do teu problema, sabe o que vai acontecer? Ele é que vai vir. Mas Ele vai te provar no pouco.
para que no muito Ele possa te colocar. Hoje eu declaro o que Paulo falou. No pouco foste fiel, no muito te colocarei, disse Deus. Então Deus falou para a irmã Ana, compra essa saia, leva de presente. E na hora o Espírito Santo ministrou para mim. É para eu mostrar para você que eu sou contigo. Eu tenho cuidado de você. Eu sempre cuidei de você. Eu sempre zelei de você. E Deus me honra. E Ele me dá uma saia muito elegante. Eu amei essa saia. Ela é uma vez eu contei na minha igreja que se eu pudesse, eu vivia assim todos os dias, com uma saia assim. Eu gosto muito. É o estilo das mulheres de antigamente. Eu não vivi lá, mas eu gosto muito de usar roupas assim. Eu acho linda, maravilhosa. E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Aleluia? Amém. Glória a Deus. E vamos para a palavra, já deu 10 minutos de pregação. Eita glória. Mas tudo isso é para a glória do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 1. Todos abriram? Josué, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do 1 a 9. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Todos já acharam mesmo? Misericórdia, pastor. Amém. Antes de Juízes. Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim. Aleluia. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá. Se a tua Bíblia tiver com essa versão, susterá. Essa palavra susterá significa resistirá. Então diz assim: ninguém te resistirá, ninguém se resistirá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, e que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Desta lei, antes medita nele dia e noite. Aleluia. Oh, glória. Para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Deus pergunta. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória, aleluia, amados irmãos. Glória, aleluia. Mais um testemunho para a glória do nosso Deus. No ano de 2000, eu tinha 2 anos de convertida, veio na nossa igreja no Brasil um pastor chamado Anatoly. Negro da cabeça aos pés, uma tinta. Pensa num negro. Era ele, pastor Anatoly. Pastor missionário. Ele passou pela Argentina, ficou lá 2 anos. Inclusive, ele era africano, falava um espanhol muito bem. E ficou 2 anos só na Argentina. Depois ele passou pelo Brasil, passou pela nossa igreja, pelo Paraná. Eu não tenho costume de ficar pedindo para o pastor orar comigo, muito menos para o pregador que está lá no altar, né? Tem gente que faz filinha assim, né? Quando termina o culto. Isso acontece em todas as igrejas, né, irmãos? E isso não é errado. Mas eu sempre tive comigo assim: eu vou na igreja para adorar a Deus. Em segundo, eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque é Deus que vai mover. É Ele que move a nossa vida. É Deus que move a sua vida. Não é o pastor da igreja, não é os irmãos, as irmãs que cantam louvor. A obrigação de cada um, claro, cada um tem um chamado, um ministério e uma obrigação diante de Deus, né? Para cumprir
o seu chamado e o seu ministério. Amém? Mas a nossa desejo do nosso coração de estar no culto é para adorar a Deus. E Ele, como é bom, né? Ele dá para nós os presentes dele, que é a palavra que gera força, sustentação no nosso espírito. E aí, um dia eu senti no meu coração de chegar nesse pastor e falar para ele: você podia orar comigo? E ele nem estava na igreja, ele estava na casa da outra família lá, que ele estava hospedado. Eu queria que o senhor orasse comigo, falei para ele. Uma, porque ele era pastor missionário, né? E eu, nata, né? Depois que me converti, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus ministrou essa unção de evangelismo, né? Do missionário. E aí, aleluia. E aí o pastor foi orar comigo. E aí ele falou para mim: espera um pouco. Ele pegou a Bíblia, colocou na minha mão e disse para mim: leia esse texto. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu esperando, né, que o pastor ia orar comigo, né? Alabanaias, assim te diz o Senhor, né? Não, ele mandou eu ler. Aí eu peguei e li a palavra. Aí quando eu terminei de ler, ele falou assim para mim: o que você queria ouvir de Deus? É isso. Aleluia. Não te mandei eu, se esforce e tem de bom ânimo. Vai, não temas, eu sou contigo. Medite na minha lei, de dia e de noite, para você não ser enganado e nem confundido. Aleluia. Olha o mistério, amado. E eu estou dando esse testemunho. E eu estou glorificando Deus nessa palavra. Sabe por quê, amados? Porque eu estou aqui. Porque um dia eu não sonhava com isso. Eu vou sempre dizer, eu não passou pelo meu coração. Deus fez exatamente conforme Ele quis e Ele me trouxe. E hoje eu posso ir nesse altar, aleluia, diante do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, confessar e declarar para você que Deus é Deus, Ele é poder, e Ele falou, e Ele cumpre. Ele faz quando você é obediente. Quando nós entregamos de verdade a nossa vida nas mãos dele e falamos: vai, Jesus, faz, porque eis-me aqui. Então eu perguntava para Jesus: o que o Senhor quer de mim? Aí ele manda uma irmã, bate nas minhas costas e fala assim: você pergunta para Deus todo dia o que o Senhor quer de mim. Isso no início da minha conversão. E ele disse assim: primeiro para ganhar a tua casa, tua família, e depois os confins da terra. Aleluia! Então por isso que eu falo, eu não sonhava com isso. E quando eu ouvi essa palavra, essa irmã nunca tinha me visto. Ela foi visitar a nossa igreja e Deus usa ela para me dar essa palavra. E aí a caminhada foi longa, foi intensa, foi difícil, mas hoje eu posso glorificar. Meu pai, que odiava crente, se converteu. Aleluia! Pergunta se foi eu que preguei para o meu pai. Não foi. Porque Deus me ensinou eu só orar. Que quem faz a obra é Ele. Porque eu comecei a querer falar para todo mundo. E Jesus é lindo. E Ele é soberano. E você precisa sentir o que eu estou sentindo. As pessoas falavam: cala a boca. Nossa, como você fala demais. Ninguém aguenta mais. Ninguém suporta mais. Fala menos. Sabe o que eu fiz? Fui para casa chorar. Caí de joelho no chão e chorei. E falei: Jesus, está dando tudo errado. O Senhor falou que ia usar a minha vida, só que não está dando nada certo. Hoje eu falei para a irmã Ana, eu gosto muito de conversar com Jesus. E também de fazer pergunta para Ele. E também de questionar Deus quando eu fico em dúvida com as coisas. E eu falei: está dando tudo errado, Deus. Não está dando nada certo. Eles não querem, mandaram eu calar a boca. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: é que você está fazendo tudo errado. Você está fazendo errado? O Espírito Santo me deu uma lição, uma palavra, uma ordenança, e ele me deu um ensinamento. Nesse dia ele disse para mim: você ora, porque quem faz a obra sou eu. A gente entra no desespero e a gente quer converter, né, pastor Sérgio, as pessoas, né, irmão Jorge? Todos vocês que querem falar, né? A gente que quer converter as pessoas. Você nunca vai converter ninguém. Ninguém converte ninguém. Amém? E eu queria enfiar, abrir o cérebro da minha família e enfiar lá dentro, porque Deus falou que primeiro era ele, então vamos logo, se embora. Porque eu quero dar continuidade, Deus, e no resto que o Senhor quer que eu faça. Então eu entendi nesse dia que eu só tenho que orar, e a partir desse dia, era todos os dias, meus irmãos. Se você escolhe um dia para a semana para ter o teu momento devocional, você não está certo, você está errado. Eu orava todo dia e eu dou esse testemunho para a glória de Deus e eu declaro para você. Claro que você faz o que você quiser, você tem livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, mas eu orava todos os dias. Antes de eu entrar no meu sono, de eu me deitar, eu ajoelhava e eu orava pela minha família. E Deus foi
alcançando um por um, cada um de um jeito, não dá tempo de contar, amém? Louvado seja Deus por isso. Deus foi movendo cada vida. Então essa palavra de Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, eu vivo ela aqui no Japão. Eu vivi ela a partir do dia que eu me converti. O Senhor falou isso para mim. Aí as pessoas olham para mim e falam assim, mas você não tem medo? Você vai para o Japão sozinha? Como que vai ser? Gente, eu não tenho medo. O pastor pregou aqui sobre medo. Se passar uma serpente aqui agora, eu vou sair daqui correndo, pastor. Hoje alguém falou lá que nós estávamos passando um lugar, olha, tem cobra aí. Né? Mas eu estou falando de outra coisa. Eu não tenho medo de fazer a obra de Deus. Eu não tenho medo de avançar. Eu não tenho medo de ir. É porque Deus me deu uma palavra. E a Bíblia diz, como o irmão Sérgio pregou aqui hoje em cima, na primeira palavra, né? Que a nossa boca fala e vai acontecer. Se você mandar um monte sair, ele vai sair. Amém? Então nós usamos a palavra. Aqui está falando assim, medite na minha lei. A lei do Senhor é a palavra. Medita nela de dia e de noite. Para que você não seja enganado e nem confundido. Porque o nosso adversário, ele vai tentar. Ele vai preparar cilada para desviar os nossos pés. Ele vai colocar situações, como a gente tem visto pessoas que não têm vindo no culto, porque está triste. Não tem outra explicação. Amém? Mas isso são armadilhas do inimigo. Não adianta, às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pastora está falando isso só para arrumar uma justificação por causa disso. Não, tristeza na alma. Nós, quando nós nos entristecemos, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos falar, nós precisamos ser corajosos. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez e não de medo. Nós temos que ter temor de Deus, porque Ele, se Ele quiser tirar minha vida agora aqui no altar, Ele tira. Nós temos que ter temor de Deus no sentido de que Ele é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor aqui, também, ela fala que Josué era filho de Num, né? E ele foi enviado por Deus para ser um auxiliar de Moisés, né? Ele andava junto com Moisés. Tem gente aqui que tem falado que vai querer pegar a minha capa. Diz que é para mim jogar a capa na hora que eu subir no avião lá, que quer pegar a capa para dar continuidade, né? Aleluia, né? Seja feito conforme o Senhor quer, né? Glória a Deus. Mas quando Ele coloca o desejo no coração da gente, é porque Deus quer fazer, amém? Grandes coisas Ele quer fazer, né? E daí Josué então é colocado quando Moisés morre, ele é o sucessor. Deus vem e fala para ele, você vai ficar agora no lugar de Moisés. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então essa palavra de Josué, ela é para mim, ela é para você, amados. O que acontece com Josué, né? E, com certeza ele já estava com medo, com temor, porque andar do lado de um homem de Deus é tudo de bom, né? Mas na hora que Deus fala agora, ela foi, você vai ficar. Você vai ficar fazendo o que ela fazia. Você vai ficar fazendo o que Josué fazia. É você que vai conduzir o meu povo. E lá no Velho Testamento, esse texto está no Velho Testamento, né? Então, a gente entende que a palavra Josué, ela tem o significado mesmo que Jesus. É que no Josué é no grego. E no hebraico, essa palavra Josué é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Josué é uma tipificação de Jesus Cristo. Quando Josué é constituído um líder, que Moisés morre e ele é constituído um líder, então é dado para ele a autoridade para que ele vá, uma palavra de ordem que Deus deu para ele conduzir o povo de Deus no deserto até chegar na terra prometida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi para isso que Josué então foi levantado. Então Josué é como se fosse, vocês sabem qual é o significado de Jesus? A palavra Jesus? É Deus que salva. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio para nos salvar. A palavra Jesus significa Deus que salva. A palavra Josué significa a mesma coisa, que é Jesus e que é salvando. Então Josué foi levantado por Deus para levar um povo, mostrar para eles o caminho, para eles chegar na terra, a terra prometida. Oh, glória, aleluia, que tremendo, né? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 21.
Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 21 e ao 23. Eu estou aqui esperando vocês abrirem e eu não abri minha Bíblia. Glória, aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então aqui está falando do dia que Jesus ia nascer, quando foi anunciado, né, para Maria, que Jesus ia nascer do ventre dela, né? Então o anjo estava falando com ela. Então o anjo disse assim, né? E porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Aleluia. Até o 23 nós vamos ler. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, significa Deus conosco. Amém. Aí a gente fica assim, mas não acabou de falar de um anjo que o nome dele vai ser Jesus? Acabou de falar, né? E o nome dele será Jesus. Aí Jesus significa Deus que salva. Aí aqui na frente ele fala assim, olha: e ele será chamado pelo nome de Emanuel, 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 que significa Deus conosco. Então tem dois significados, né? O nome Jesus, tem um significado de aquele que veio para salvar. Mas ao mesmo tempo, ele é o Deus que veio para estar conosco. É como fala Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissim, Jeová Tsidkenu. Cada um tem um significado, né? O Rafá, que é o mais fácil de todos, é o Deus que cura. É o mesmo Deus, né? O Jireh é o Deus provedor. O Nissim, o Deus é a nossa bandeira. Amém? Então, é o mesmo Deus. Aleluia, glória a Deus. O que eu queria ler esse trecho aqui para vocês agora, é porque assim, a mensagem de hoje é falar sobre um Deus que nos dá uma ordem de ir e de falar. Então Josué, com um nome que tem todo o significado de alguém que vai e ajuda o povo a se livrar dos inimigos e passar por todos os obstáculos que aconteceu no meio da caminhada e chegar no final da caminhada com a vitória. E Deus fez isso usando a vida de Josué. Amém? Aí Jesus vem, nasce, né? E ele veio para quê? Aí agora já no Novo Testamento. Então, por que eu disse? É a tipificação, né? Como se fosse o mesmo. Josué e Jesus têm uma mesma ordem, uma mesma palavra. Veio a esse mundo, chegou a esse mundo e foi dada uma ordem de comando por Deus para que eles fossem e pregassem, para que eles fossem e falassem. Então, aí no caso Jesus, quando veio, o que Jesus veio fazer? Então, Josué, nós lemos, Deus falou para ele: leia, medita e vai, porque às vezes você fica querendo ir e você tem medo. Sabe o que eu estou falando? Ir não é ir para Tóquio, não. É você ir no caminho que é onde Deus tem enviado. Eu, quando eu cheguei no Japão, quando eu declarei que a igreja estava fundada, eu coloquei meus pés no chão e eu falei assim: a palavra do Senhor diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Eu abençoo essa nação, Deus. Eu abençoo por onde o Senhor vai me levar. Eu cheguei aqui em Hyogo. Eu desci lá no aeroporto eu sempre esqueço o nome daquele aeroporto que fica em Osaka. Kansai. Eu desci no aeroporto de Kansai. Andei mais de 1 hora num carro barulhento, aquelas vans que carregam mala, né? Aquela coisa, duro, coisando. Eu falava: Jesus, eu estou no Japão. E eu fui parar lá em Hyogo, mas tá longe daqui Hyogo, né? Fui parar naqueles confins do mundo. Olha onde eu estou hoje. Olha onde eu vou falar tchau para vocês. Onde eu vou dizer sayonara. Eu vim parar aqui no Numazu, amados. E eu gosto tanto de Numazu. Quando eu conheci Numazu, eu me apaixonei por Numazu. Eu falei: Deus, eu quero morar em Numazu um dia. Eu morava lá em Gastagonura, né? Eu quero morar em Numazu um dia. Até que Deus me trouxe para Numazu. Morei 2 anos e 9 meses em Numazu. Eita glória! E a igreja ficou aqui em Numazu. Eu falava, quando o pastor Luiz Ricardo e a pastora Cris, né, que é a minha filha e meu genro, chegaram, eu falava para eles: gente, eu gosto tanto de Numazu, vocês não têm ideia. Mas, gente, era um mistério. Estava todo mundo para esse lado aqui. Quem Deus queria se unir a esse ministério, quem Deus queria juntar, atrair, trazer para este lugar, estava tudo para cá. Glória a Deus.
E a gente fica assim, mas para onde será que vai, Jesus? Onde o Senhor vai começar? Como vai tudo acontecer? Então hoje, amados, essa minha ministração é para glorificar Deus e dizer para vocês, assim como Ele foi com Josué, o Senhor tem sido na minha vida. E eu declaro e eu profetizo hoje nessa noite, que na vida de todos vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, que vocês possam compreender que é Deus que faz. Que é Ele que te direciona, é Ele que te conduz, é Ele que te guia, é Ele que fala, como Ele falou para Moisés, claro, né? E depois para Josué, né? Porque ele é o segmento de Josué, né? Então, de Moisés. Josué é o segmento de Moisés, amém? E quando Jesus vem, o que Jesus faz? O que Jesus faz, meu Deus? O que Jesus faz quando Ele vem? A Bíblia fala que quando Ele se entrega, a cortina é aberta do céu até abaixo, e a porta é aberta, e a entrada para nós ter livre acesso a conversar com Deus foi liberada. Nós não tínhamos acesso ao Pai, nós estávamos perdidos e destituídos. Amém? Amém. Jesus é aquele que veio, assim como Josué, né? Que levou o povo, que abriu o caminho. Então Jesus veio, Ele abriu a cortina, aleluia! Ah, glória! E não foi caminhando, né, que Jesus fez isso, foi dando a própria vida. Então é lindo, o que Jesus fez foi muito maior do que o que Josué fez, mas no final é o mesmo resultado. No final, Josué conseguiu levar o povo que creu, que resolveu obedecer, a vencer os inimigos, atravessar o Jordão, que era um rio difícil para atravessar. Amados, nós temos dificuldade na caminhada. Aparecem muitos levantes do inimigo na caminhada. Aparecem muitas situações na caminhada. Mas nós temos que ser fortes, firmes e corajosos. E é na lei do Senhor, é na palavra dele que nós vamos meditar. Mas hoje nós temos Jesus, o Espírito Santo. Não é no tempo de Josué. Lá era diferente, precisava de um homem que coordenasse, que conduzisse, que estivesse junto. Mas aí agora não, agora nós temos Jesus. Ele, aquele que veio. O Deus conosco, o Deus que se fez carne, aquele que habitou a sua glória de santidade e de poder, Ele desvaziou da sua glória de Deus e veio morar na terra, veio se manifestar em carne. Se alguém algum dia te perguntar para você assim, amado, Jesus veio em carne ou veio em espírito? Meu Deus, imediatamente você responde, Ele veio em carne, porque a gente fica logo pensando no Espírito Santo, e a gente se confunde, a gente fala... Ele veio, né, em carne também, mas no espírito, né? Não. A resposta é, Jesus veio em carne. Porque foi com a carne que Ele conquistou o direito da nossa salvação. Foi Jesus sendo crucificado, entregando a vida dele naquele dia. Foi que Ele deu para nós o livre acesso ao Pai. Ele deu o direito de nós ter o Espírito Santo. Jesus conquistou. Ninguém recebia o Espírito Santo. Hoje, a palavra do Senhor fala que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. E Ele não mora em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo procura aqueles que estão com as suas vestes limpas, brancas, que Ele chama de a noiva, que Ele vai vir buscar com vestes limpas. Né? Uma noiva jamais vai aparecer com o vestido todo manchado de sujeira. Aleluia! Glórias, glórias, as roupas limpas. O que o Senhor quer dizer com essas vestes? No dia que eu fui para ser ungida pastora, o apóstolo Tito chegou em nós e disse assim, amados, eu queria que vocês viessem com uma roupinha bonitinha, né? Eu fiquei pensando logo que a palavra era para mim, né? Porque a pobre ali era eu, né? A pobrezinha que andava sempre com as roupinhas, sempre repetidinha, né? Igualzinha todo dia, né? Mas ele disse assim, vem assim. Aí eu escutei ele falar, ele é meu líder, né? Então tá bom, né? Aí eu fui para casa e fui orar. Eu falei, Deus, o apóstolo Tito disse que é pra gente ir com vestes bonitas. Aí eu falei, Senhor, o Senhor ministra meu coração, que veste que eu tenho que usar naquele dia? Aí eu tive um sonho. Aí eu sonhei. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que eu tinha ido ser ungida pastora com pano de saco. A minha roupa era pano de saco. No espanhol seria como, pastora Ruth? Tela de saco de açúcar, de arroz. Aqueles sacos que tinha antigamente, daquele tipo, um barbante fininho, né? Aquele bem rústico. Então, foi essa roupa que Deus falou que era para mim ir no dia do meu... Você chama em Bolívia cotense? Então o Senhor falou para mim assim, eu quero que você venha com vestes de pano de saco.
E aí eu disse para Deus, mas a palavra do Senhor diz que eu tenho que honrar e obedecer ao meu líder espiritual. Está em Hebreus 13:17. Honra seus pastores, ora por eles, cobre a vida deles, cuida deles. Eita glória! Porque Deus fala que é muito honroso quando nós fazemos isso e Deus se agrada, né? E aí eu tinha que honrar meu pastor, né? Porque ele deu uma palavra, mas aí agora Deus falou para mim que era para mim ir com veste de pano de saco. Fazer o quê? Aí eu fui orar de novo, falei, Senhor, e aí? O Senhor me mostrou pano de saco. O meu líder falou que é para mim ir com uma roupa bem bonita, porque vai ter 2 apóstolos lá de outra cidade que vão estar presentes e tal, né? Aquela coisa toda que todo mundo se preocupa muito, né? E aí o Senhor Espírito Santo disse para mim assim, é o teu coração que eu quero com igualzinho uma veste, pano de saco. Eu quero que você chegue lá com humildade, com o coração quebrantado, humilde e verdadeiro, porque Deus olha o nosso coração. Ele pergunta, onde está o teu coração? Aí está o seu tesouro. E Deus queria, e foi isso que Ele falou para mim. Este sonho que você teve foi porque eu quero que você vá dessa maneira. Ai, daí eu fui contar para todos os outros que ia ser ungido pastor também. Ó, vou vir de pano de saco, hã? Não, gente, é o meu coração. O Senhor falou isso para mim. Amém? Glorificado seja Deus, né? Glória, aleluia. Então, Jesus, ele vem e ele ajuda nós a vencer os inimigos, ele ajuda nós a vencer as dificuldades, ele ajuda nós a vencer as lutas, ele ajuda nós a vencer o adversário que fica nos perseguindo, pessoas no nosso trabalho que ficam nos perseguindo, pessoas que invejam o nosso trabalho, ou às vezes a nossa eficiência, a maneira de nós trabalharmos na presença do Senhor. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras, e eu quero convidar você hoje para ser como Josué. Eu quero convidar você hoje, não vou te convidar para ser como Cristo, mas nós temos que ser o representante de Cristo. E a palavra nos chama para nós sermos os atalaias, aqueles que vão ser os ministros do Evangelho, os ministros da palavra do Senhor, aqueles que vai levar um testemunho ou uma maneira de viver onde as pessoas vão olhar e vão falar, eu vejo luz, Carolina, em você, eu vejo luz, William, em você. Você tem uma luz que eu não consigo imaginar como, mas eu vejo, porque você passa essa luz para mim e eu quero isso. Eu quero esse Deus que você serve, eu quero essa igreja que você fala tanto dela. Sabe, que tem gente que sai às vezes da igreja e começa a falar mal da igreja, fala das dificuldades que ele vive, das situações com as pessoas. Às vezes ele começa, nós não podemos, nós temos que sempre glorificar Deus através do nosso testemunho e do nosso comportamento, amém? Então, como eu falei, eu quero convidar você a ser como Josué, como um homem de Deus, que foi usado por Deus, e que você possa sempre lembrar dessa palavra, para que você não se esqueça. É meditar na palavra do Senhor, que vai te dar força, que vai te dar ousadia e coragem, para você, tudo que você tem aprendido aqui na casa do Senhor, você espalhar, você compartilhar, você não guardar para o seu coração e ficar só lá curtindo, sabe? Grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida, eu vou ficar aqui curtindo. Não, é para mim exalar o perfume suave do Senhor por onde eu passar. Quem eu encontrar pelo caminho. Eu não me lembro para quem que eu falei outro dia, mas eu disse assim, não tenha medo, abra sua boca e fala. Fala. Se eles vão rir de você, não se importa. Ah, lembrei agora, falei para uma irmã que estava na casa da irmã Harumi. Eu disse para ela, não tenha medo. Abre sua boca e fala. Ah, porque muitas vezes o Espírito Santo ministra e eu falo, eu estou assim, falando um texto, e as pessoas ficam com um olhar que eu consigo ver que ela está questionando por causa de eu estar falando aquilo, né? Tipo, uma palavra de exortação, né? Então, Deus fala assim, exorta com amor, mas exorta, se for preciso, né? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Fala de Jesus, daquilo que você tem ouvido e aprendido na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Célio e da pastora Ruth, mas o pastor Célio de uma forma tão especial, e vou explicar por quê, por causa do dom que Deus deu para ele, o dom do mestre. O pastor Célio, ele monta estudos, ele prepara apostilas, ele faz coisas lindas no reino de Deus, sabe? Ele foi levantado por Deus e Deus tem feito dele um grande homem, um varão valoroso, um varão eficiente, um varão que tem se disposto. Vocês acham que o pastor Célio não está cansado? Ele chega da casa dele podre de canseira, como todos nós chegamos do nosso trabalho. Mas ele vai lá, arruma o tempo para ele poder se doar para o reino de Deus. E para se doar para vocês, para trazer os ensinamentos.
o direcionamento. E vocês vão aprendendo também e vai também ensinando. A pastora Ruth, ela não tem o dom que o pastor Célio tem, ela não tem. Porém, Deus colocou ela como ajudadora, auxiliadora dele. Mas ela tem um dom que é muito lindo. Ela é muito amorosa. Ela se preocupa muito em querer presentear. Ela é uma pessoa que ela é muito inteligente. Ela tem uma sabedoria incrível. Ela sabe música, ela sabe dar aula, ela é professora. Sabe assim, ela tem dons maravilhosos que Deus tem usado na obra de Deus. Ela tem um cuidado tão lindo. Quando nós começamos com a igreja, que foi na casa da minha filha mesmo, que a sala lá era bem extensa, né? Um tamanho bem bom. Pastora Ruth e pastor Sérgio foi lá e comprou as cadeiras todas, trouxe as cadeiras lindas para a gente montar a nossa igreja, para ter cara de igreja, para ter aparência de igreja. Amados, é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Sabe, se preocupa com o reino, se preocupa com as coisas, olha para os lados. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, tem gente que tem mania de ficar olhando só para o pastor, né? Ou só para a liderança. Não, amados, você tem que olhar para todos os lados, assim, ó. Sabe? Outra coisa, que eu falei uma coisa que agora que parece que não encaixou muito. Nós temos que ter o alvo principal, Jesus Cristo. E falei uma coisa muito errada, gomei, né? Vou refazer. Quando nós ficamos olhando muito para o lado, nós ficamos olhando os defeitos dos outros, dos nossos irmãos. Quando nós temos o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, nós nunca vamos desviar o nosso pé, nem para a direita, nem para a esquerda, como já foi lido aqui hoje. Que nossos pés vai seguir em frente, firme, porque o alvo principal é Jesus Cristo. Amém? Quando nós fixamos, por exemplo, eu fico maravilhada com a maneira que o pastor Célio é usada. Fico feliz de saber que Deus colocou ele no meu caminho. Fico feliz de saber que ele é o homem que Deus preparou para dar continuidade nessa obra. Glória a Deus. Até o dia que Deus falar para ele que é a hora dele também seguir, né? Aleluia. Eu fico tão feliz, pastor Célio, tão grato. Quero aproveitar esse momento para dizer para você, continue sendo esse homem de Deus que você é. Continue ouvindo o Espírito Santo falar, porque grandes coisas ele tem feito. Amém? Glorifico a Deus. O pastor Chimizo não está aqui hoje, né? Mas eu já falei no outro dia, né? Eu falei sobre o pastor Luiz Chimizo. Gente, ele tem 5 anos de convertido. 5 para 6 anos. É incrível como Deus também tem usado a vida dele. Eu até falei para ele, pastor Luiz, eu quero ouvir de novo aquela tua pregação. Eu quero ouvir de novo, bem quietinha, bem silenciosa. Só eu ali e o vídeo lá, vendo o vídeo. Falei, Deus tem feito grandes coisas e Ele vai fazer muito mais. Mas isso não é para o pastor Chemiza, só para o pastor Célio, para a pastora Ruth. É para todos nós. É para todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Amém? Amém. Eu quero glorificar a Deus por cada vida de vocês. Amém? Seja você um Josué. Seja você o representante de Jesus Cristo. Seja você onde você chegar à luz que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não viverá em trevas, mas terá luz para os seus caminhos, amém? Louvado seja o nosso Deus, amém? Essa palavra eu deixo para vocês hoje e que o coração de vocês possa ficar cheios, amém? Que o testemunho da minha vida, de tantas coisas que o Senhor fez já na minha vida, também possa ser exemplo para que vocês possam seguir em frente. Eu quero estar lá no Brasil e quero saber das notícias que vão estar acontecendo aqui, amém? Rafaela, você tem um chamado muito grande nas mãos do Senhor. Oh, aleluia! Eita glória! Oh, Espírito Santo, Tu és glorioso, majestoso e santo. O Senhor me mostra você sendo uma evangelista, amada. Eu sei que você sobe no altar, você vem cantar, mas eu queria dizer para você que o ministro de louvor também prega a palavra aqui no altar. Oh, Deus de poder e glória. O Senhor tem falado que você está no meio de um povo onde você vai abrir sua boca e você vai falar do amor dele e você vai falar da mensagem da salvação. E como eu já disse anteriormente, não vai se preocupar, não tenha medo, fale, abre a sua boca, convida, chame as pessoas para vir para a igreja, amém? Conta para Deus, conta para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, amém? Glorificado seja Deus. E outra coisa, Rafaela, que eu queria dizer para você, quando nós estávamos louvando, Deus ministrou meu coração para eu te dizer, e eu vou aproveitar esse momento. Já vou falar aqui perante toda a igreja. O Senhor me ministrou meu coração para que você ore o Salmo 91 7 dias seguidos. E você vai colocar a vida do seu filho, do Guilherme, no altar de Deus. Eu vou contar para você o testemunho. Eu creio que foi assim que Deus gerou no meu coração. Algo tão lindo, tão grande com este Salmo 91. Que eu me lembro uma vez, eu já falei para você sobre este Salmo 91.
de uma menina que ficou, por causa que Satanás colocou uma enfermidade, ela ficou muda, com a língua toda enrolada, ela não conseguia falar mais como a gente fala. Ela ficou numa cadeira de rodas. E uma missionária chegou até a mãe dela e disse para ela, Deus está mandando dizer, olha o Salmo 91, fala para sua filha olhar o Salmo 91. A mãe disse, mas a minha filha não consegue falar. A missionária disse, prepara a Bíblia e coloca assim na frente dela, arruma um jeito lá na cadeira de roda e coloca e fala para ela, começa a ler, filha, você vai ler 7 dias seguidos o Salmo 91. E do jeito que você conseguir falar, você vai falar. E a menina pegou, eu ouvi esse testemunho na televisão, num programa de televisão, ao vivo, eu assisti. O testemunho da mãe e da filha. E quando estava no 3º dia da campanha, 3º ou 4º dia, que a menina estava orando, olha só como é que a menina lia o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu te ensino hoje, você que não sabe, olha assim, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, minha família, meus filhos, minha casa, meu marido, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. E continua, direi do Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, o nosso esconderijo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Coloca a oração no presente, não aquele, coloca você, eu, minha casa, amém? E a menina começou a orar assim, ó, aquele que habita no esconderijo, ela falava, não saía fala, porque ela estava doente. Mas ela ficou lendo. Ela leu inteirinho, desse jeito que vocês estão me ouvindo. Porque ela foi lendo com o espírito, com os olhos. Ela foi lendo, porque ela sabia ler e escrever. Ela já era uma moça de 14, 15 anos. Quando chegou no 3º dia da campanha, a menina começou a falar. Ela estava falando, porém ninguém entendia nada. Mas ela começou a falar as palavras audíveis, as palavras perfeitas. E logo em seguida os braços dela foram desatrofiando e as pernas também. E a menina saiu da cadeira de roda. Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não. E a palavra diz que se você crer, você verá a vitória. Amém. Você terá a vitória. Amém? E o Senhor ministrou meu coração na hora do louvor. Para eu dizer para você, Rafaela, olha só no 91, 7 dias seguidos. Não deixe o inimigo colocar esquecimento. Se precisar, você agenda, coloca e determina um horário e você faz uma oração. 7 dias do Salmo 91, você coloca especificamente a vida do Guilherme. Fala para Deus, eu não aceito essa doença. O meu filho não é doente. Senhor, e eu vou orar. E a tua luz, a tua cura, aquilo que o Senhor conquistou lá em Isaías 53, que nas suas pisaduras nós somos sarados. Eu trago à existência essa palavra, Pai, na vida do meu filho. Aquilo que ele precisar na mente, no coração, no psíquico dele, de cura, o Senhor vai operar. Porque eu trago a existência, a cura sobre a vida dele. Você impõe as mãos sobre ele e faz a sua oração. E declara o Salmo 91. Deus vai curar. E ele vai ser um menino de Deus usado por Deus grandemente. E tudo que ele tem escutado aqui, todos pensam que ele não está ouvindo. Ele está escutando tudo. Está tudo guardado no intelecto dele. Um dia vocês ainda vão ouvir ele falar. Que ele sabia disso, que ele escutava isso. Porque ele está aqui, todo mundo vê ele olhando para cá, rindo, conversando, rindo sozinho. Às vezes ele fica até atrapalhando, né? Mas Deus é amor. Quando as pessoas falaram para Jesus assim, para os discípulos, leva essas crianças para lá, Jesus está pregando, Jesus está falando. Jesus fala, deixa vir as minhas criancinhas. Amém. Deixa eles entrar. Está fazendo barulho, não tem problema, a criança faz barulho mesmo. Deixa eles aqui, porque delas provém o meu reino. Ninguém entrará no meu reino senão como uma criança. A gente não entende isso, né? Mas eu quero dizer para você que talvez nunca entendeu essa palavra, o que Jesus quis dizer. A simplicidade do coração de uma criança. E também muito mais, quando a criança ela é dependente do seu pai, não é? O Guilherme é dependente de vocês? Totalmente dependente dos pais. É isso que Deus quer de nós. A principal coisa, o mistério que Deus trouxe, quando Ele falou, ninguém entrará no meu reino senão como uma criança, foi ser dependente dEle. Entregar nas mãos dEle. Amém? E você que tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, faça isso. Ore. E Deus vai dar a vitória. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Não vão embora que eu tenho uma gulosemazinha com muito carinho, muito simplesinho. Amém? Para entregar para cada um de vocês. Que tem gente aqui que chega no culto, nem me dá um abraço e sai correndo. E vai embora antes da hora. Mas amém, né? Glória a Deus. É muito importante, amados. Às vezes os irmãos vão embora
E às vezes é muito interessante a gente fazer esse comentário, mas de verdade eu fico sentindo falta quando eu não dou um abraço, quando eu não cumprimento, quando eu não falo Pai do Senhor, meu irmão. Parece que eu não estive com o irmão, com a irmã. Amém? É muito importante isso, nunca se esqueça, amém? Sempre dê um abraço, fala um tchau, tô indo. Mesmo que você esteja com pressa, correndo, faça isso, é muito importante, amém? Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa continuar operando grandemente. Eu terei notícia de vocês e nós continuaremos nos falando, amém? Glória a Deus, eu do Brasil, vocês aqui. Não me acorde antes das 7 horas, pelo amor de Deus. Até 9, das 9 em diante vocês podem me chamar. Aqui 9 da noite, lá 9 da manhã, né? Estou trombando aqui no microfone. Amados, Deus é bom, amém? Eu não preciso falar isso para vocês, mas é importante a gente repetir. Nunca desista do nosso Deus. Não importa o que aconteça na sua vida. Segue em frente, caminhe o caminho e o Senhor fará grandes coisas, amém? Amém. Deus abençoe, pastor Célio. Obrigado pela oportunidade. E eu me despeço de vocês como igreja, como ministério aqui no Japão, hoje, agora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Ó, a água tá aqui, toda vez eu fico lá de lá olhando. Tipo, estiver lá, eu vou tomar água. E eu não consigo tomar água, vou tomar agora. Eita, agora. Amém? Eita, água abençoada. Deus abençoe. Irmãos, eu quero abrir aqui rapidinho. Podemos ficar até 8h30. Eu gostaria, a irmã Ana pediu um tempinho para dar um testemunho. Amém? Vou negar. Aleluia. E eu acho que se algum irmão quiser dar uma palavra para a pastora Ana também, está aberto, tá bom? Seja rapidinho, né? Para que possamos terminar até 8h30, tá bom? Amém. Qué bonito, pastora. Sobre o quê? Es increíble. Ay, Señor. Ay, Señor. Para mí es bonito el testimonio que usted dio, porque es verdad. Lo único que yo quería decir era que sí, así fue. Yo estaba en la tienda, no tenía nada que hacer. Decía, ¿por qué voy a ir arriba, Señor? Arriba aquí hay frigider, lavadora, y yo tengo todo que necesito. Y sentía que algo me jalaba y decía, bueno, la palabra dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Dónde fue? Cuando veía, y así se me puso una mirada, unas faldas. Y yo agarré y me acerqué. Me quedé mirando las faldas y decía, ¿y ahora qué hago aquí? Y pastor, sí, se me vino en visión. La cara de la pastora era sonriendo. Había otra persona también, yo estaba, Señor, ¿qué me quieres decir? Que compre la falda para la pastora. No entiendo. Pero bueno, yo no entiendo. Me fui, obedecí, agarré, lo compré, se lo entregué. Cuando usted faló para mí la historia de la saya, que usted había pedido una saya y se lo dio, yo me iba en mi auto. Yo me iba contenta diciendo al Señor, Señor, ¿cómo haces todo esto? O sea, ¿por qué? Y el Señor puso en mi corazón. Muy bonito, pastora. Me dijo, Ana, ¿sabes qué es lo que sucede? Que yo soy Dios ante todo. Las oraciones que ella lanzó fue hace años atrás, pero yo soy Dios. Yo no olvido ninguna oración. Hoy yo puedo orar por algo. Pasó 10 años y yo olvidé, porque soy un ser humano, pero el Señor dice, no, yo tengo que cumplir tu promesa. Hace 15 años me pediste esto y yo te lo voy a cumplir. Es por ese motivo que yo no olvidé para la pastoral. Yo decía, Señor, ese es uno. Ahora viene el segundo. El segundo fue de hoy día, que no me lo esperé, Carolina. No me lo esperé. Yo sabía que Carolina me había dicho, mamá, yo voy a subir a cantar. El Señor lo ha puesto y tengo una promesa, una canción. Bueno, una alabanza. Muy bien. Lo dije. Ella no me decía que alabanza. Bueno, yo la dejaba. Yo pensé que ya lo habías dado. Hoy vine temprano. El Señor sabe por qué, yo no lo sé. Y estaba conversando con el pastor atrás, riéndome, cuando escuché el ensayo de la alabanza. Mi corazón algo pasó. Y giraba y decía, pastor, ¿y esa alabanza? ¿Qué tiene esa alabanza? Me enciende, me prende, algo está pasando. Me acerqué aquí y las filmé ensayando. Hay algo, no entiendo qué está pasando, pero se enciende. Y me iba porque teníamos que orar y yo me volví a meter y le dije a la hermana, no, esta alabanza me tiene aquí, ¿qué está pasando? Decía, pastor, ¿será que oran para alabar? Y bajé, oré, subí, cantaron, alabaron. Y después cuando la pastora Ruth dijo, y aquí es la promesa, yo decía, ¿qué promesa? Y escucho y dije, ¡ay, la del ensayo, Señor! Y comprendí, pastora Ana, lo que usted ha dicho.
La obediencia alegra al Señor. Si a ti te pone el Señor, Carolina, cántame una alabanza. Si tu voz está fea, si tu voz está mal, tú canta. Porque el Señor se alegra en la obediencia. Es Dios. A Dios no se le hace esperar. A la persona humana sí, pero a Dios nunca le hagas esperar. Bendito sea el Señor, pastor. Y si ustedes quieren, y el grupo de alabanza quiere terminar con esa canción que al Señor Jesús me hizo vibrar. Bueno, mi pastora Ruth, denle aquí al Señor, porque el Señor se alegró. A mí se me ha hecho cantar, salir. El pastor me ha visto. Ay, esta canción, esta canción que está pasando. Me han visto todos trinar. Y yo no lo sabía, pastora. Y el enemigo nos frenó bastante, porque hace tiempo que queremos y no podíamos ir a Es maravilloso. Tranquila, hermana, estamos en la presencia del Espíritu Santo. Amém? Oi, Jorge. Fica melhor. Olha, eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Amém. Só o fato da irmã Ana Vera estar falando ali, o que aconteceu, no mover do Espírito Santo, aconteceu isso lá no domingo, lá em casa. Eita Deus. E eu vou dar esse testemunho bem rápido, porque o tempo é muito curto. Tá? Aconteceu que a minha esposa estava sendo incomodada pelo Espírito Santo, né? Porque nossos primos iam vir lá de Kanagawa para nossa casa para almoçar conosco. E nisso, a minha esposa estava sendo incomodada pelo Espírito Santo, convida a pastora Ana a vir à nossa casa. Né? Falei, tudo bem, vamos convidar. Mas só que houve contratempos nesse decorrer desse dia, as coisas não estavam dando certo. Começou a dar problema no tempo, a gente já começou a ficar preocupado, que as coisas não estavam saindo, não estava fluindo, né? Mas o Senhor estava incomodando o coração da minha esposa. Eu achei muito interessante, nós temos que trazer a pastora Ana, porque a minha prima, meus primos estarão aqui, né? Então o que aconteceu? São todos crentes, viu, gente, esses primos? E é verdade. E o que aconteceu? Todo esse incômodo, toda essa atrapalhação que estava acontecendo lá em casa, todo o tempo não estava ajudando a gente, né, a preparar as coisas para receber os nossos primos e buscar a pastora Ana. Mas é incrível, a minha prima também, a nossa prima, também começou a ter esse incômodo. A gente vai ou não vai para a casa deles? Vai ou não vai? Né? Ela começou a sentir dor de cabeça, sentir incômodos com ela. Ela estava falando, não, eu não vou na casa da minha prima, vou ficar em casa. Mas aí o Senhor também tocou no coração dela, da minha prima, que deveria estar em casa, por mais que não queria. E o Espírito Santo incomodando a minha esposa, que tinha que levar a pastora Ana lá em casa. Tudo bem, mas ela nesse meio tempo, né, ela falou, será que eu vou? Nós não temos mais tempo para buscar a pastora. Aí ela falou, Senhor, eu fui pro quarto e falei, Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu também estou nesse meio termo, se vai dar tempo ou não vai. Olha o que o Senhor falou no meu coração, o Espírito Santo, vá para buscar a minha filha amada. Eita glória. Meu pai. Então, amém, é fortíssimo. Quando ele falou isso, eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, lindinha, o Espírito Santo está pedindo para buscar a pastora Ana. Aí incomodou a minha esposa também, porque ela estava vendo a pastora Ana e a minha prima Kimi, as duas juntas. Ela não entendia por que Deus estava mostrando isso para ela. Olha, aconteceu um reboliço lá em casa, que Jesus, ela é só por Deus. Mas o Senhor abençoou esse dia. Mas foi grandiosa a obra do Senhor na vida, é o mover do Senhor ali em casa. Mostrou de tudo. Olha, restaurou a vida da minha prima, do meu primo também que estava lá, que ele estava caído, dos filhos também que foram abençoados, com cada um deles com seu próprio ministério. Mas glória a Deus. Porque já tinha ouvido a palavra. Já tinha ouvido a palavra. Eu nunca vi eles na minha vida. E é verdade. Eu estou na vida para confirmar, né? E a pastora Ana fez tudo isso. Ela pegou, orou e Deus fez a obra ali em casa. Não só com eles, mas com a gente também.
E Deus foi mostrando as coisas que estavam acontecendo em casa. E nós entrando numa batalha espiritual lá em casa. E a pastora que conduziu na oração, ela se levantou em primeiro lugar. Logo em seguida, a minha esposa também foi, eu fui atrás também. E o Senhor deu a espada de fogo na nossa mão para lutar outro inimigo lá dentro de casa. Amém. E olha, o Senhor deu a vitória. Amém. Deu a vitória e nós glorificamos o nome do Senhor. Aleluia. Olha, eu dou a salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode fazer as obras na nossa vida. Ele é o único que pode nos levar no verdadeiro caminho. E graças a Deus Ele está mostrando o seu verdadeiro caminho para a gente seguir. E Ele está mostrando para a gente, não saia desse caminho, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque siga o meu caminho, ali você vai encontrar o que você tanto quer na tua vida, que é o amor de Deus para nossas vidas. Amém? Eu glorifico o nome dele. E também agradeço a nossa querida pastora, que ela ministrou tremendamente nas nossas vidas, em curto tempo que a gente está junto com ela. Só a caminhada que a gente teve de ir e voltar com ela, ela nos ensinou muita coisa. Abriu nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para Jesus, para o Espírito Santo. E hoje eu glorifico o nome do Senhor pela vida da pastora, porque no pouco tempo que ela estava conosco, andando conosco, ela fez um discipulado tremendo no carro. No carro. Foi um discipulado tremendo. Já o pastor Chimino se achando agora, né? Não, muito pelo contrário. E também, é verdade, e também não é só da pastora que eu não estou assim dando asas para ela, muito pelo contrário, eu estou glorificando o nome do Senhor por ter usado a vida dela. E também eu glorifico o nome do Senhor por ter colocado o pastor Célio, a pastora Ruth e todas essas pessoas, esses filhos de Deus maravilhosos no nosso caminho também. Amém? E Deus vai fazer grandes coisas no meio da gente. Porque esta é a promessa do Senhor para cada um de nós. Para mim e para vocês. Amém? Eu glorifico mesmo o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor. Tá? Deus abençoe. Amém. Amém? Irmãos, eu queria falar para a igreja também, para a pastora Ana. Foi um prazer conhecê-la. A pastora está sendo até hoje um pilar para esta igreja. A igreja que Deus impulsionou no coração da senhora veio justamente para esse lugar, porque Deus tinha um propósito nesse lugar nas nossas vidas, né? E precisava de alguém começar, né? Para que essa igreja hoje estivesse nesse lugar. Amém? Então, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, né? A palavra que eu tenho para dar para a pastora é aquilo que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás. Falar para ela que Ele guardou a sua entrada e a sua saída. Em todo lugar, o Senhor colocar as suas plantas, os seus pés, que o Senhor ministrou nessa noite, né? Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. De colocar suas plantas, seus pés, suas mãos, né? Deus sempre vai estar contigo, Deus sempre vai estar abençoando o seu caminho, né? Continue nessa força, nessa fé. Saiba que o Deus que a senhora serve é maior que todas as coisas, todos os obstáculos que a vida possa colocar na sua vida. Amém? Deus abençoe. Gostaria que chamasse a pastora aqui na frente. Vamos levantar, vamos colocar as nossas mãos sobre ela. Vamos orar e abençoar, né, a vida dela, a saída dela desse país. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui com um coração cheio, regozijante. Né, e principalmente com um sentimento de cumprir a minha parte, né? Agora resta a nós que ficarmos aqui dar continuidade a esse trabalho que ela iniciou, tá bom? Amém? Levante as tuas mãos para cá. Abençoe a vida da pastora Ana, agradeça a Deus pela sua vida. Profetize bênção, saúde, longevidade sobre a sua vida, que Deus esteja nos seus caminhos, né? Abençoe ela de todas as formas, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar as minhas mãos sobre a vida da tua filha, Pai. Deus amado, que o Senhor desça sobre a sua cabeça o óleo da unção, Pai,
o óleo da cura, o óleo da transformação, o óleo do poder, da unção, da graça, Senhor amado, sobre a sua vida nessa noite. Pai amado, que ela saia deste país, Senhor amado, sendo carregada pelos seus anjos, ó Pai. Deus amado, coloca os teus anjos em volta dela desde o momento que ela sair da sua casa em direção ao aeroporto, Pai. No carro onde ela for, Pai, os seus anjos estejam ao redor. No avião onde ela for, Pai, sejam pilotos abençoados, guiados pelo Teu Espírito Santo. Que ela possa chegar, ó Deus, no Brasil, carregando uma mala de unção, de glória, de testemunho, Pai amado, para fortalecer aquela igreja, fortalecer as pessoas que estiverem ali necessitando de uma palavra de unção e de graça, Pai. Pai amado, usa a Tua serva, ó Pai, como instrumento vivo da Tua glória e da Tua manifestação, Senhor amado, naquela nação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pela vida dela, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor amado, usá-la. O Senhor possa, Senhor amado, continuar, ó Deus, usando o seu vaso como vaso de glória, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ministro sobre ela, ó Pai. Que o seu corpo, Senhor amado, permaneça assim são, livre de toda enfermidade, de toda doença, ó Pai. Que ela tenha, Senhor amado, força, Senhor amado, no seu corpo para cumprir ainda o seu chamado, ó Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, todo lugar e caminho que ela andar, ó Pai, o Senhor esteja na frente, ó Pai, abençoando e abrindo todas as coisas. Pai amado, em nome de Jesus, venha prover todas as coisas agora, quando estiver no Brasil, ó Pai. Vai abrir todo o caminho e toda a graça e toda a glória do Senhor, Senhor amado, esteja sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e abençoamos a sua filha, para a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. 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 Que sua vida, que já é um exemplo para todos, continue a brilhar, Senhor, na sua vida, Senhora, possa ganhar ainda mais para o Senhor, tá? Lhe amamos muito, lhe admiro pela Senhora, do jeito que a Senhora é, pela sua força, pela sua coragem, pela sua fidelidade correta, que a Senhora fortaleça sempre, tá? E acompanhe a palavra. A Senhora vai ficar nos nossos corações para sempre, tá? E vamos manter o contato, tá? Pero no sé Lo cambiamos porque si no íbamos a cantar. Le vamos a cantar después cuando pudiéramos sacarlo. Es que cuando usted llegó ya nosotros habíamos parado. No es que llegó atrás. Ya